Simplifica e apresenta o resultado na forma de uma potência. Multiplicações de potências com a mesma base dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Portanto, 7 sobre 10 elevado a 7 vezes 2 terços elevado a 7. Multiplicações de potências com o mesmo expoente dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Portanto, 7 vezes 2, 14, a dividir por 10 vezes 3, 30. Se colocarmos a fração na forma irredutível, fica 7 quinzeavos elevado a 7. 9.2. Portanto, divisão de potências com a mesma base, dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. 5 menos 3, 2. Como têm a mesma base e o mesmo expoente, podem aplicar as duas regras que conhecem. Ou dão a mesma base e somam os expoentes, ou dão o mesmo expoente e multiplicam as bases. Portanto, estas potências dão o mesmo resultado. Aqui fica divisão de potências com o mesmo expoente, dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases. Portanto, 4 a dividir por 2 dá 2, 2 elevado a 10, vezes 2 ao quadrado. 2 elevado a 9, portanto, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Dá-se a mesma base e dividem-se e subtraem-se os expoentes. 12 menos 9 dá 3. Porque vocês sabem que divisão de potências com a mesma base dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. Aqui, 0,1 e 1 sobre 10 é exatamente a mesma coisa, portanto, tem a mesma base, dou a mesma base e subtrai os expoentes. Quando tem nada, vocês sabem que é 1, portanto, 5 menos 1 dá 4. Aqui fica, dou o mesmo expoente e multiplico as bases. Dou o mesmo expoente e divido as bases. Portanto, 1 vezes 2, 2. 10 vezes 5, 50. Portanto, 2 sobre 50 elevado a 4. Se quiserem, 1 sobre 25 elevado a 4. Aqui, dou a mesma base e somo os expoentes. Aqui em baixo, menos com menos dá mais, 8 a dividir por 2 dá 4, a dividir por 4. Em cima, dou o mesmo expoente e divido as bases, portanto fica 4 sobre 1, 4 sobre 1 é 4, elevado a 6, portanto 2 vezes 2, não é? Multiplicar em cruz, porque estamos a dividir por 4 e novamente a dividir por 4. Portanto, dou a mesma base e subtrai os expoentes, portanto fica 4 elevado a 5, dividir por 4, 4 elevado a 4. Aqui, potência de potência, dá-se a mesma base e multiplicam-se os expoentes. Dou o mesmo expoente e multiplico as bases. Aqui fica menos 3 elevado a 8 vezes menos 3 elevado a 26 sobre menos 2 elevado a 34. Portanto, em cima dou a mesma base e somo os expoentes, que vai dar 34 a dividir por menos 2 elevado a 34. Ora, dou o mesmo expoente e divido as bases. Menos com menos dá mais, 3 meios elevado a 34. Normalmente deixa-se na forma de fração, porque reparem, 3 meios dá 1,5, portanto deixamos 3 meios elevado a 34, já está na forma irredutível. Calcula, ora, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Como diz calcula, o resultado é positivo, porquê? Porque base negativa expoente par, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 6 vezes dá 64. Ora, vamos lá ver aqui. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Aqui, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases, portanto, menos com menos dá mais, 2 vezes 3, 6. 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Aqui dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases, menos 3
ao cubo. Reparem que tanto faz estar assim como com parênteses, porque o resultado é o mesmo. Portanto, isto dá menos 27, 3 vezes 3 vezes 3. Aqui fica, dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes, portanto vai dar 1 quarto. Base negativa, expoente par, positivo, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Aqui dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases, portanto vai dar menos 3 sobre 3, que é menos 1. Não é? Uma quantidade a dividir pela mesma dá menos 1 elevado a 7, e menos 1 elevado a 7 é igual a menos 1. Aqui, potência de potência, 10 elevado a 10, a dividir por 10 elevado a 7. Dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes, portanto 3. Ora, potências de base 10 é muito fácil. Colocam 1 e o número de zeros é igual ao expoente. Expoente 3, 3 zeros. Portanto, dá 1000. Aqui fica, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Portanto, 11 mais 13 dá 24. Aqui dá-se a mesma base e somam-se os expoentes, que também dá 24. Pronto, uma quantidade a dividir pela mesma quantidade é igual a 1. Se quiserem que não é necessário, podem aplicar as duas regras que conhecem, ou dão a mesma base e subtraem os expoentes, e qualquer número elevado a zero é 1, ou dão o mesmo expoente e dividem as bases. 2 a dividir por 2 dá 1, e 1 elevado a 24 é 1. Mas podiam pôr logo, não era necessário. Aqui é mais fácil trabalhar com dízimas, portanto, visto que são dízimas finitas, então vou fazer menos 1,23 mais 0,05 menos 4,2 mais 0,5 menos 1,25, portanto 5 quartos é 1,25. Se não souberem, fazem a divisão e veem que dá 1,25, 4 vezes 2, 8, para 10, 2, baixa outro 0, 20 para 4, dá 5, 5 vezes 4, 20, 0, ok? Portanto, e agora, para ser mais fácil, vou colocar os positivos e depois os negativos, ou vice-versa. Portanto, vou já fazer 0,5 com 0,5 com 0,05 dá 0,55. E agora devo 1,23, devo 4,2, vírgula debaixo de vírgula, e devo 1,25, então ao todo devo 8, 2, 4, 6, 4, 5, 6, 6,68. E agora fico ainda a dever 6,68 menos, vou já aproveitar aqui, vírgula debaixo de vírgula, vai dar 8, 5 para 8, 3, 5 para 6, 1, 6, portanto, menos 6,13. Aqui vou começar por simplificar, portanto, tirar logo os parênteses. O menos vai afetar todos estes sinais, portanto, vai ficar mais 2 terços, menos 1 quarto, mais 5 meios. Aqui 2 décimos ou quinto, vou deixar em 2 décimos, tanto faz. Aqui menos 3 meios, o zero pode desaparecer, e menos com mais dá menos 2. Então agora, qual é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4 e 10? É o 60. Então aqui vezes 20, aqui vezes 15, aqui vezes 30, aqui vezes 6, vezes 30 e aqui vezes 60. Reparem que aqui é como se tivesse um 1. Então, em baixo, como vai dar 60 sempre, eu vou colocar assim. Em cima, 20 vezes 2, 40. 15 vezes 1, 15. 30 vezes 5, 150. 6 vezes 2, 12. Menos 30 vezes 3, 90. Menos 60 vezes 2, 120. E agora, os positivos. Ora, vamos lá ver. 40 mais 150 mais 12 vai dar 150, 190, 190, 202. Menos os negativos. Ora, devo 120, devo 90, devo também
15, então fica dever 9, 10, 12, 225. Então, 202 menos... Peço desculpa, aqui está aqui alguma coisa. Portanto, 202 menos 225 dá menos 23 sobre 60. Próximo, fica, portanto, menos 1 meio. Qualquer número elevado a 0 é 1, vezes 1, mais 5. A dividir por 1 quarto. Reparem, aqui já reparei que esta parte aqui não me vai dar uma potência igual, de base igual, nem expoente igual. Portanto, vou ter mesmo que calcular cada uma das potências, portanto, faço já. Aqui vai dar, o 1 é neutro da multiplicação, portanto, fica menos 1 meio, é elemento neutro, não faz nada, mais 5, a dividir por 1 quarto. Aqui vou dar os mesmos denominadores, portanto, vai ficar menos 1 meio, mais 10 meios, a dividir por 1 quarto. E agora fica 9 meios, portanto, 10 menos 1, 9 meios, a dividir por 1 quarto. E agora 9 vezes 4, 36, 2 vezes 1, 2, metade de 36, dá 18. Aqui vai ficar menos 2 vezes, ora, aqui vou dar os mesmos denominadores, portanto, vai ficar 2 sobre 2. 2 menos 1 dá 1, portanto, vai ficar 1 meio ao quadrado, mais 1 elevado a 2, a dividir por menos 1 meio, tudo isto a dividir por menos 2. Aqui fica, esta potência vai dar 1 quarto, portanto, vai dar menos 2 vezes 1 quarto, mais 1 ao quadrado, a dividir por menos 1 meio, tudo isto elevado, sobre menos 2. Aqui, portanto, a multiplicação vai dar menos 2 quartos, mas menos 2 quartos é quanto? É menos 1 meio, certo? E agora, mais 1. Aqui a dividir por menos 1 meio, sobre menos 2. Portanto, o igual deve estar ao nível do traço de fração, está bem? Portanto, fica... Aqui vou dar o mesmo denominador, portanto, 2 sobre 2, 2 menos 1 dá 1 meio. Portanto, 1 meio ao quadrado, a dividir por menos 1 meio, a dividir por 2, por menos 2. Portanto, dá 1 quarto, a dividir por menos 1 meio, a dividir por menos 2, portanto, vai dar o número negativo, e 1 vezes 2 dá 2 sobre 4, a dividir por menos 2. Reparem, aqui, então fica, vai ficar, portanto, menos com menos dá mais, eu vou pôr isto de outra forma, portanto, menos 2 quartos, não sei o que é que se passa aqui com a caneta. Portanto, vai ficar menos 2 quartos a dividir por menos 2. Assim é mais fácil de perceber. Portanto, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Portanto, na forma irredutível dá 1 quarto. Aqui fica, portanto, menos. Aqui dentro fica... Menos com menos dá mais, 1 vezes 4, 4 sobre 2, mais 2, vezes menos 1 meio. Então, 4 a dividir por 2 dá 2, 2 mais 2, 4, com menos atrás, menos 4, vezes menos 1 meio. E agora, menos com menos dá mais, 4 meios, e 4 meios é igual a 2. Aqui, reparem, isto é um número elevado a uma potência, é diferente da potência de potência, portanto, tenho que fazer primeiro a potência, então vai ficar o quê? 2 elevado a 2 ao cubo, que é 8, vezes 2 ao quadrado, dá 2 elevado a 10. E agora vão à calculadora, isto dá 1024. Aqui fica,
Portanto, 3 elevado a uma potência, 3 elevado a 8. Aqui, potência de potência 3, dá-se a mesma base e multiplicam-se os expoentes. Então, vai dar-se a mesma base, somam-se os expoentes e agora vão à calculadora e dá um número enorme, que é 4.782.969. Traduz para uma expressão numérica e calcula. Portanto, o cubo da soma. Reparem, se eu levar isto, se eu escrever isto tal e qual como está, vai dar uma expressão deste género. O cubo é ao cubo da soma, certo? Sempre que isto acontece, eu sei que vou precisar de parênteses. Então, vai ficar o cubo da soma, então, entre menos 2 e 7. E agora é fácil, 7 menos 2 dá 5, 5 ao cubo dá 125. Aqui, o inverso do quadrado. Ora, muito bem, o inverso do quadrado da diferença, entre 5 e menos 3. Tá? Então, isto agora, menos com menos dá mais, 5 mais 3 dá 8, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, dá 1 sobre 64. Aqui o quadrado elevar ao quadrado da terça parte de menos 2 terços. Então, vai ficar o quê? Menos com menos dá mais, dá 2 sobre 9 ao quadrado. E agora dá 2 vezes 2, 4, 9 vezes 9, 81. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Aqui vai dar o dobro da soma. Reparem, mais uma vez, o dobro 2 vezes da soma. Então, não pode ser. Então, significa que a expressão vai ter parênteses 2 vezes, tá? O dobro da soma. De menos 1 com menos 1 meio. Então, aqui fica, fica 2 vezes menos 1 menos 1 meio. Não é? Porque o sinal mais não faz nada. Dou os mesmos denominadores, vai ficar 2 sobre 2. Menos 2 menos 1 dá 2 vezes menos 3 meios. Ora, posso cortar aqui o 2, dividir tudo por 2, dá menos 3. Portanto, é igual a menos 3. A diferença entre o quadrado de menos 3 e o inverso de 2. Recorde que dois números dizem-se inversos quando o seu produto é igual à unidade, certo? Ok? Portanto, o inverso de 2 é 1 meio. E agora é só calcular. Vai ficar 9 menos 1 meio. Dando os mesmos denominadores, vai ficar 18 menos 1 sobre 2, que vai dar 17 meios. Aqui, o inverso do quadrado da soma de 4 com menos 3. Então, o inverso do quadrado da soma de 4 com menos 3. Tá? Então, vai ficar 1 sobre, 4 menos 3 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, portanto, 1 a dividir por 1 é 1. A soma dos quadrados de menos 2 e 1 quarto. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16, dou o mesmo denominador. Ora, 16 vezes 4, 16 vezes 2 dá 32, 32 mais 32 dá 64 sobre 16, mais 1 sobre 16 dá 65 sobre 16. Aqui, a diferença entre o simétrico de 1 terço, portanto, menos 1 terço, simétrico, não é? E o inverso de menos 2, mais uma vez, não sei o que é que se passa aqui com a caneta, e o inverso de menos 1 meio, portanto, fica, o inverso de menos 1 meio é menos 2. Uma vez mais, menos 2 vezes menos 1 meio, vai dar, menos com menos dá mais, 2 sobre 2, dá unidade, porque dois números são inversos quando o produto é igual a 1. Pronto, e agora é só resolver isto, vai ficar menos 1 terço, menos com menos dá mais 2. Ora, dando os mesmos denominadores, vai ficar menos 1 terço, mais 2 vezes 3, 6 terços, que dá 5 terços. Aqui fica
calcula aplicando sempre que possível a propriedade distributiva. Portanto, aqui vai ficar 8, com menos antes de um parênteses troca os sinais, portanto, mais 4 menos 8. E agora, distributiva, 2 vezes 1, 2. Menos com mais dá menos, 2 vezes 1 meio dá 2 meios, e 2 meios é igual a 1. Aqui dá 0, que são números simétricos, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Ora, a distributiva ali é como se tivessem vezes, a mesma coisa como aqui, não é? Então vai ficar menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Menos com mais dá menos, 3 vezes 2, 6. Portanto, é igual a 6. Aqui vai ficar menos 3, posso já fazer o seguinte, menos com menos dá mais, não é? E agora vou multiplicar, distribuir o 4 pelos elementos que estão dentro. Portanto, fica menos 3, menos 4 meios, que é 2, mais com menos dá menos 4 vezes 3, 12. E agora devo isto tudo, então devo 12, 15, 17. Aqui, portanto, menos 1 meio vezes 1 terço vai dar menos 1 sexto. 1 vezes 1, 2 vezes 3. Menos com mais dá menos, 1 vezes 4 dá 4 meios, que dá 2. Mas vou deixar assim porque tem que dar os mesmos denominadores e assim basta fazer, multiplicar aqui por 3. Ora, muito bem, então fica menos 1 sexto, menos 12 sextos. Devo 1, devo 12, devo 13. E terminou.